Olá, amigos, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu sou o Ramiro e hoje eu tenho o prazer especial de apresentar para vocês aí mais um ProLinks Talks. Hoje é o primeiro de vários que vão acontecer durante esse ano, então fiquem de olho aí conosco, porque durante o ano a gente vai ter vários conteúdos importantes como esse para divulgar para vocês. Bom, com a publicação da resolução do Banco Central e também do CNM, foram atualizados um conjunto de exigências em cibersegurança aplicáveis a bancos, cooperativas de crédito, instituições de pagamento e fintechs. E aí, uma notícia extremamente importante, é algo que pode atingir a 1% do PIB latino-americano, para vocês darem a devida importância na cibersegurança, e por isso que hoje a gente está trazendo esse conteúdo de alta relevância para vocês. Bom, hoje quem vai estar com a gente nesse webinar especial é o Leonardo Fonseca e Edson Pereira, que vão abordar aí as táticas e também os procedimentos de grandes grupos de ataques às financeiras e também vão fornecer insights importantes para os pentests, além de um acesso ao diagnóstico exclusivo no final desse evento de hoje. A sua empresa pode aí garantir um diagnóstico, mas no final, e também, claro, um sorteio especial para vocês, tá? O Leonardo Fonseca é consultor da ProLinks e auditor de cibersegurança aqui da ProLinks. Ele tem uma vasta experiência, ele é cientista da computação, pós-graduado na PUC Minas e também de governança e informação e possui MBA na análise de negócios da informação. Além disso, o Edson também, que é o nosso tech leader aqui na ProLinks, é bacharel de Ciências da Computação com MBA em Gestão de Negócios há mais de 20 anos, com experiência de TI. Ele atua como especialista, tá, de um tech leader aqui na ProLinks e lidera iniciativas de segurança da informação e computação em nuvem. Agora eu vou falar um pouquinho também, tá? Antes de mais nada, fica até o final também para poder participar desse sorteio também da EcoDoc. Já clica nesse link aí, tá? E participe aí do nosso sorteio de uma Amazon Pop, tá? Então participa, já clica aí, já deixa esse link aí para participar até o final. E quem estiver até o final do webinar vai participar desse sorteio, beleza? Bom, antes de mais nada, eu quero falar um pouco sobre essa agenda também, a agenda desse evento. Hoje nós vamos falar sobre o cenário macro das ameaças de instituições financeiras, quais são as exigências do Banco Central, quais são esses grandes grupos ofensores, né, quem realizam os ataques. Um caso mais importante, quiçá, do mundo inteiro, sobre o caso da CNF, que foi a maior fraude que já aconteceu, e também nós vamos abordar sobre falhas de segurança, como o ataque é realizado e também os seus efeitos, tá? Depois nós vamos passar por um checklist de falhas mais comuns e uma postura de reação e ofensiva das empresas perante a cibersegurança. E, claro, nós vamos pincelar também sobre a solução do pentest e depois nós vamos ter um painel de perguntas e respostas. Então, já deixa a sua pergunta aí para a gente no nosso chat, tá? Para a gente poder chegar no painel e passar essas perguntas também para os nossos convidados de hoje. E, no final, claro, o sorteio da Alexa. Então, fique aí, vamos fazer um belo do evento aí para vocês, tá? Nós vamos falar um pouquinho, vou falar agora um pouquinho da ProLinks. A ProLinks é uma empresa mineira
já situada em Belo Horizonte, com mais de 30 anos de experiência, ajudando as empresas no âmbito nacional no desafio de proteção de dados e nuvem. Vou passar para vocês um videozinho rapidinho sobre a ProLinks. Acompanhem aí. Em um tabuleiro invisível, cada movimento é um cálculo silencioso. Cada decisão molda o risco. Na ProLinks, você protege sua operação, otimiza processos, reduz custos e garante a continuidade de seu negócio em um mundo cada vez mais conectado. O diferencial vem da experiência e das parcerias sólidas, com um objetivo bem claro: aliar tecnologia de ponta a parcerias estratégicas. Assim, garantimos segurança e eficiência operacional para empresas de todos os portes e segmentos. Gestão de data center, migração de sistemas para a nuvem, C-Search, SOX, pentests e o que há de mais avançado nas novas gerações de recursos voltados à cibersegurança para encontrar pontos de vulnerabilidade e propor projetos consistentes e seguros para a sua operação. Com os avanços das IAs e das novas tecnologias, nos deparamos com ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas. Uma postura descuidada pode colocar seu negócio em xeque. Nos atualizamos a todo instante. Antecipamos movimentos para entender melhor e prevenir sistemas frente às ameaças que se tornam cada vez mais complexas. Somos especialistas em segurança da informação, integrando serviços a produtos para prover soluções customizadas em qualquer cenário. Cada peça do nosso time é fundamental. Profissionais preparados e prontos 24/7 para uma disponibilidade implacável dos nossos serviços. Atuamos em sinergia com os clientes. Comunicação direta e dashboards em tempo real para melhorar transparência e gestão das vulnerabilidades. Nos guiamos pelas mais avançadas ferramentas de proteção e prevenção de ameaças cibernéticas comprometidas com a segurança e integridade dos seus dados. São mais de 30 anos com um olhar focado em segurança proativa. Mais de 3 décadas compreendendo os passos dos oponentes para jogar melhor do que eles. Mais de 3 décadas compreendendo os passos dos oponentes para derrotá-los. ProLinks. Security first. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos passar aí a palavra para o nosso mestre, Leonardo Fonseca. Agora é com você. Valeu, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Bom, vamos começar aí por um caso bem interessante. Eu acho que para a gente iniciar o evento técnico, vamos tentar entender alguns ataques aí bem curiosos até chegar no nosso mercado financeiro, né? Bom, nossa maior ameaça, eu acho que não é novidade para ninguém que está no lobby aí, é o tal do ransomware, né? O ransomware aí, a gente tem vários ataques curiosos, né? A gente está muito acostumado com o sequestro de dados em si, de tomar banco de dados, arquivos, etc. Mas agora a gente passa por uma era também de ataque aos IoTs, a sistemas, né, de automação e tudo mais. Então, em 2017, nós tivemos um caso bem interessante na Áustria, onde o atacante, o ransomware, ele pegou e bloqueou as fechaduras dos quartos numa madrugada. E desligou o aquecedor nos Alpes lá da Áustria.
e aí pediu o resgate, enfim, senão os hóspedes iam morrer de congelado dentro do hotel, né? Então, esse é um caso aí famoso também, um caso bem interessante, onde os atacantes eles tomaram o sistema de automação de abertura e fechamento da porta dos quartos, olha, a porta de todo o hotel, né? E, bom, esse caso aí é um caso bem emblemático. Um outro caso emblemático e curioso com relação a ransomware aconteceu em 21, onde os atacantes, eles basicamente eles interromperam o maior oleoduto dos Estados Unidos. Isso gerou um prejuízo de bilhões dentro dos Estados Unidos, enfim, do país inteiro, porque faltou gasolina nos postos. Isso também foi bem interessante, que a empresa acabou cedendo também, pagando 4,4 milhões em Bitcoin. E por último, a gente vai falar aí, o Edson mais para frente vai detalhar para a gente o ataque ao Pix em 2025. Para quem não sabe, esse é o maior ataque da história no mundo em questão de prejuízo financeiro. Um ataque bem coordenado. Nós, ProLinks, atuamos na resposta a incidente de algumas instituições financeiras. Fizemos também algumas análises forenses desses casos. Então, nós temos coisas importantes a serem faladas para quem está com a gente no lobby de instituições financeiras, para vocês entenderem bastante como é que foi esse ataque. Bom, falando um pouquinho, e dado esse ataque, que é o ponto central, enfim, o Banco Central ele nunca pegou leve com a instituição financeira, porém, dadas as ameaças e dado as fraudes aceleradas, enfim, com o advento da IA agora também, que nós vamos falar bastante também nesse evento, o Banco Central ele vem se movimentando. E daí ele fez um mandato regulatório, que é o CMN 4893, onde tem quatro grandes áreas aonde ele exige das instituições estarem adequadas. O primeiro delas é política de segurança da informação, o famoso PSI. Enfim, dentro da política de segurança da informação, pessoal, são desdobradas várias outras políticas, né? Mas como a gente quer aglutinar e temos pouco tempo, nós não vamos detalhar todas. Mas atenção aí às políticas de cibersegurança, que tem que ser bem detalhada, né? As exigências elas ficaram bem maiores, por exemplo, controle de acesso privilegiado, controle de acesso dos usuários. A régua subiu bastante nessa parte de políticas. E até na nota embaixo aí a gente destaca o seguinte: não se atende só às políticas, né? Muito comum de algumas companhias, algumas instituições, elaborar a política, mas a prática é diferente da política, né? Então, uma das promessas do próprio Banco Central também é auditar com mais frequência as instituições financeiras. Então, nós temos que ter atenção a isso. Um outro ponto que também ela vai muito de encontro à LGPD, que é a preparação de resposta a incidentes. Isso, além do plano de contenção que as instituições e as companhias têm que ter, tem que ter um aparato muito forte de logs, né, para resposta a incidente. Lembrando que todo incidente deve ter uma resposta de causa. É uma exigência tanto da LGPD quanto dessa regulação agora do Banco Central. No item 3, a gestão de nuvem, também agora com o advento de nuvem, ela atualizou bastante esse capítulo de postura em nuvem. Aí a gente, né, fala de CWPP, de de postura em nuvem, das defesas em nuvem, seja em qual nuvem for, AWS, Azure, Huawei Cloud, Tencent, enfim. Agora a gente tem um leque de opções de nuvens, né? Então, só que a ideia não é o leque de opções e nem a nuvem em si, é o quão a nuvem está preparada para ter essas posturas de segurança, tanto de defesa e quanto de observabilidade de vulnerabilidade.
E por último, é o que nós vamos focar aqui hoje, né? Que é o teste de invasão. Antes era recomendado o pentest, agora é obrigatório o pentest para instituições financeiras, né? Então, isso é uma novidade dessa resolução, tornando isso obrigatório, pelo menos uma vez por ano, ser feito o pentest e, claro, todo o desdobramento das ameaças que o pentest vem a trazer. Bom, então, alguns dados aí do mercado financeiro nos últimos 3 anos, aumentou 258% os ataques na América Latina. Já era alto, né? A América Latina, vamos só dar um passo para trás, a América Latina tem investimento em defesa bem mais baixo do que a Europa, Estados Unidos e Ásia, né? Em torno de 60% mais baixo. E aí, o que que acontece? Os atacantes miram o hemisfério sul, né? Ou seja, África, e América Latina, que sabe que os investimentos em segurança são menores. Então, eles miram realmente na gente, não é só os grupos da América Latina, são os grupos do mundo inteiro, né? Ou seja, tem dinheiro mais fácil aqui na América Latina, especialmente no Brasil. Bom, o custo médio para recuperação é 6,8 milhões, é o impacto médio em cada instituição. 212 dias é o tempo que o atacante, em média, ele fica em backdoor, ou seja, escondidinho dentro da sua infraestrutura até disparar o ataque. Então, isso aí é um dado importante para todo mundo prestar atenção, tá? Às vezes você acha que o ataque ocorreu agora, não, ele já está sendo arquitetado há 90 dias, 100 dias, 212 dias, como é a média aí, né? Então, o ruído, a gente achar através de um pentest e ameaça, e às vezes a gente acha o ruído do atacante que está escondidinho no pentest. Bom, outra questão que no lado financeiro vem acelerando muito, agora esse gráfico mostra muito de como era uma transação financeira, né? A transação ia, compensava entre os bancos, entrava o TED e o DOC, ele tinha um prazo, ele ocorria de um dia para o outro, até em 2 dias. Hoje o Pix é transação instantânea, né? Entre os bancos, pessoal, vai entrar o Drex, que vai piorar um pouco mais essa história, né? Então, hoje a superfície de ataque ela é maior, a gente tem mais APIs sendo comunicadas com o Pix, etc. E os atacantes, cara, vão aproveitar todas essas brechas, essas entradas. Lá para frente, o Edson vai mostrar essa modelagem do ataque da CIM, que é muito interessante. Nós vamos dar um zoom bastante na questão das vulnerabilidades e o que que a gente tem que cuidar do Pix. Pode passar, Preza. Bom, qual que é o epicentro hoje das brechas de segurança, né? Quais que são os impactos, né? Nós temos um impacto financeiro direto. O sistema está parado, o cliente foi impactado também, parei de emitir nota fiscal, parei de faturar, enfim, esse impacto direto, todo mundo sabe bem. Agora, nós temos um impacto agora muito forte, que é um impacto legal e regulatório, né? As multas vêm subindo bastante no Banco Central para instituições financeiras, assim como as multas começaram a acelerar na Agência Nacional de Proteção de Dados também, né? Então, vamos ter atenção também com as margens regulatórias e fora a justiça comum, que a gente pode ser impactado também com clientes, colaboradores, stakeholders que circundam a nossa instituição. Bom, impacto também reputacional, importante a gente citar, né? Para mim, um dos piores impactos que possa ter é o reputacional. O reputacional não é para mim, né? Isso aí é para qualquer instituição. O impacto reputacional, às vezes, pode não ter nem volta, né? Então, às vezes a gente fica muito atrelado ao impacto direto, no roubo direto, mas o impacto pode ser muito maior na reputação. Bom, por que pentest? Só para eu passar a palavra para o Edson, que vai detalhar esses ataques, as modelagens, a tática, técnica, procedimento dos atacantes. Mas antes dele entrar nessa seara, eu queria citar sobre o porquê de um pentest, né? Pentest hoje para instituições financeiras a gente sabe que muitas instituições no Brasil, especialmente, elas são sobrecarregadas operacionalmente.
A gente que é provedor, a gente vê com frequência as equipes de TI estranguladas. Ou seja, ela tem que atender o negócio, ela tem que desenvolver as regras de negócio, ela tem que cuidar das defesas, firewall, antivírus, CIEM, DLP e tudo mais, e falta braço técnico para isso. E quando falta braço, pode saber que o impacto pode ser grande. Alta inovação traz riscos. Nossos bancos, nossas instituições financeiras no Brasil, elas são muito aceleradas em inovação, né? O próprio Banco Central, ele é muito acelerado, é tido como um dos melhores bancos centrais do mundo em questão de tecnologia, assim como o governo federal também. Então, a gente, como todo brasileiro, bastante criativo, né? A gente tem um aparato de TI, um aparato bancário muito legal. O mundo inteiro vem fazer benchmark com a gente. Mas o que que traz? Muita inovação traz brechas de segurança. Isso, e as brechas de segurança está aí o impacto de quase 1 bilhão que o Pix trouxe o ano passado, né? A gente tem que continuar inovando, mas continuar inovando com defesas, né? Então é isso que a gente prega. Os grupos de hackers vendo que o mercado financeiro também, vamos dizer, é uma porta aberta para capitalizar com Bitcoin e criptomoeda, estão ficando mais sofisticados, né? Então, o Edson vai mostrar um pouquinho dos grupos aí, que realmente os grupos hoje, galera, é muito sofisticado os ataques, e cada vez mais, né? E usando IA, e agora é um exército de IA, enfim. Vou deixar para o Edson detalhar isso para gente. E qual que é o objetivo estratégico? O setor financeiro é o mais atacado no mundo. 23% dos ataques é no mercado financeiro, né? Por curiosidade, depois vem saúde, indústria e tudo mais. Mas o mercado financeiro, óbvio, né? Eu acho que isso aí é uma questão que todos sabem, mas o número está aí, né? É 1/4 dos ataques, né? Nós temos varejo, saúde, indústria, tudo por trás corresponde, o bolo, o resto corresponde a 75. Então, realmente é um mercado que está muito visado e a gente tem que estar todo o tempo. E não é só no Pix, no dinheiro em si, né, pessoal? Então, daí vem a importância da gente fazer um pentest, um teste de ataque com táticas, técnicas, procedimentos, simulando um ataque real. Bacana? Vou passar a palavra para o Edson, nosso tech leader, um cara de muito conhecimento técnico. Vai anotando as perguntinhas. Atenção, a Alexa aqui embaixo. No final, a gente sorteia a Alexa. Edson, a palavra é sua. Obrigado a todos. Bom dia, pessoal. Obrigado pela aula aí, Léo. É importante a gente falar isso, né, pessoal? Antes de explorar tecnicamente os assuntos, o conceito é muito importante. O Léo já disse bem, a gente teve várias oportunidades. Queria dar um pequeno passo para trás para a gente falar sobre, antes de exploração, coisas técnicas, a janela de oportunidades que esse ambiente cria para o atacante, ela é muito maior do que a gente consegue mensurar no nosso dia a dia. E se a gente casar isso com, de fato, o que é a realidade hoje, né, falta de braço técnico, isso é importantíssimo para a gente se preocupar mais em provocar o erro para tentar explorá-lo antes de alguém mais com intenções piores que as nossas, né? E aí, se a gente for falar um pouquinho sobre como se dá de fato, desde a parte conceitual da coisa, né, até o momento em que o atacante começa a lidar com a gente, né, começa a tatear o nosso ambiente, a gente tem pontos que são muito importantes. Diferente do que é o tradicional para um ataque não direcionado, o reconhecimento ele é mais silencioso. Então, todos mais técnicos aqui, né, vão trazer isso para a realidade que, naturalmente, quando a gente está sendo reconhecido, né, explorado, os robôs hoje fazem a maior parte do trabalho sujo, né, de tentar encontrar uma brecha. Só que quando a gente fala de um ataque direcionado especificamente, os reconhecimentos são bem silenciosos. E isso é importante, porque nem sempre a gente está preparado para conseguir entender que estamos sendo observados de maneira mais objetiva para um ataque bem sucedido. Isso é totalmente ligado às novas tendências de ataque, como o Léo bem disse, né? Hoje temos exércitos de inteligência artificial para ajudar a gente a
chegar nesses ambientes ruidosos. E aí a gente tem alguns pontos importantes. Existe uma grande gama de exposição natural, né? Precisa-se processar pagamentos, integrações com terceiros, produtos novos em bancos, parceiros, inovação. E quanto mais inovação, mais exposição, mais tecnologia. Então, a gente está propenso a aparecer mais para o atacante. Isso é importante. E nem sempre a gente está preocupado em conseguir cuidar de tudo que se deve quando a gente tem uma exposição um pouco mais rígida, né? Que vai entre o que pode estar exposto, o controle disso gerencialmente falando, e a ausência de mecanismos de proteção com credenciais mais fortes, ou até tecnologias mesmo voltadas para isso, isso vai facilitando muito a vida do atacante. Quando a gente fala sobre exploração inicial, se a gente for trazer para a realidade em relação aos ataques que são direcionados ao setor financeiro, essa exploração inicial ela é um pouco mais perigosa do que o restante dos ambientes. Primeiro, porque existe uma grande chance da gente ter problemas de credenciais vazadas ou pela própria instituição, né? Ou por ação de um terceiro. A cadeia de suprimento da nossa realidade hoje tecnológica dentro do banco ela é muito diferente do restante do pessoal. Então, isso é importante a gente avaliar. E, além disso, a gente tem um aparato lógico, técnico, né? Que é muito mais pulverizado. Então, eu tenho tecnologias importantes, eu tenho uma comunicação importante entre tecnologias. Então, quanto mais vetores de comunicação, mais vetores de exploração. Então, o acesso inicial, ele ganha um corpo interessante no nosso cenário bancário, justamente por isso. Existe uma quantidade de possibilidades muito maior do que em outros vetores que a gente conhece. Quando a gente fala de mais possibilidades de vetores e mais possibilidades de a gente conseguir se estabelecer dentro do ambiente, o Léo trouxe muito bem, existem relatos de malwares que ficaram quase um ano, né, dentro do estabelecimento para sim conseguir tatear tudo, entender, mapear e conseguir, de fato, realizar a exploração. A gente tem um movimento de escala lateral que ele é extremamente importante, porque é o seguinte, hoje a gente tem uma grande quantidade de recursos, de aplicações, APIs, ou seja, a web, ela domina os vetores internos dentro de uma instituição. E aí, a gente tem uma outra questão importante, que é o seguinte, os dados, as informações, elas são tenham talvez a mesma quantidade de valiosidade, né, para a instituição do que é o próprio dinheiro, porque hoje a gente pode falar de dois movimentos interessantes de ataques, que são grupos especializados em ransomware, que é a voz do momento, né? Os grupos que têm geralmente dupla extorsão, né? Eles invadem, eles nos cobram para devolver o que criptografaram e para não nos dedurar, para que a gente não pague multas ou seja acionado pelos órgãos competentes que cuidam de vazamentos de dados pessoais. E, por outro lado, o banco tem esse aditivo, que é de fato aonde o dinheiro está, né? Então, é um item muito importante para a gente entender, porque o fato da gente ter explorações que são direcionadas para esse mercado financeiro, eles têm muito mais propensão de sucesso, porque o atacante ele nem sempre vai só por um objetivo. Às vezes ele vai pelos dois, ou às vezes ele enxerga uma oportunidade de exploração que não estava no radar e, de repente, está dentro de um banco e consegue fazer uma exploração com muito mais capacidade por causa de toda a cadeia. Isso é natural, tá, pessoal? É uma cadeia de fornecedores interessante, é difícil de controlar. É uma cadeia de tecnologia, que é mais difícil de controlar, e, principalmente, é uma fonte de informações importantes, não só de dinheiro, né, de fato, de dados. A gente tem um vetor que é o preferido, né? Hoje em dia, existe uma curiosidade, pessoal, existe uma tendência forte, a gente percebeu isso no nosso dia a dia, né? Que é de bancos ter mais resistência a migrarem para a nuvem por conta de um certo tipo de controle, ou de um pseudo-controle que existe. Só que é o seguinte, a gente cobre uma tendência psicológica, né? Porque os riscos eles são
eles são intangíveis nos dois ambientes, mas a gente não consegue fazer, por exemplo, a medição do risco de conexões que vêm de fora. Então, se eu não tenho o meu data center em nuvem, tenho tudo dentro de casa, porque eu tenho uma sensação que vai estar mais seguro, é um padrão para o setor bancário, eu não consigo eliminar a comunicação com os itens de fora. E com o Pix especificamente, a gente precisa conversar com diversas integrações, diretamente com o Banco Central, os fornecedores que fazem integrações com a gente precisam trafegar, e aquele gráfico de janela de oportunidade que ele mostrou antes é bastante interessante, porque antigamente, quando a gente tinha só TEDs, DOCs, né, a gente tinha uma janela muito grande, menos transações, ou seja, as oportunidades eram menores, e hoje, num tempo muito curto, eu tenho milhões de transações, ou seja, eu tenho diversas oportunidades de conseguir interagir, tanto com a parte técnica quanto a parte de social mesmo, né, interagir direto com o usuário. E aí, pessoal, eu queria gastar um minutinho aqui para a gente aprofundar especificamente nesse ambiente, nesse cenário, né, que foi o incidente da CIM. Eu vou fazer um resumo rápido aqui sobre o que houve. A gente teve um incidente cibernético, né? O impacto financeiro foi de cerca de 800, um pouco mais de 800 milhões de reais, e a gente teve um atacante que conseguiu impactar contas de usuários, os bolsões, né, dos bancos, contas institucionais, com as reservas. Esses caras conseguiram brincar com o sistema de defesa, pois eles tiveram possibilidade de embaralhar extratos financeiros dos clientes para dificultar a identificação de problema. Eles tiveram uma movimentação muito grande no mercado de cripto, inclusive pessoas do mercado de cripto sinalizaram que movimentos muito altos, né, ocorreram nesse momento, e a maioria deles foram bloqueadas, o que possibilitou, né, retornar o dinheiro para algumas vítimas. E assim, não se tem fechamento desse caso até hoje. Entendem o tamanho que é um incidente que causa um impacto tão grande, gera uma movimentação tão grande, causa um impacto de nível nacional, é um negócio absurdo. Tecnicamente, foi estudado por diversas empresas de fora, vimos cases em vários parceiros que são de fora, falando sobre isso, falando sobre o impacto geral e falando especificamente sobre toda a cadeia que foi comprometida, e isso é, para a gente, um item muito importante para entender. Como é que eu conseguiria, de repente, entender como que essa cadeia ela poderia ser, de certa forma, quebrada anteriormente por um teste permitido para a gente conseguir resolver isso? E percebam vocês, como a gente, hoje, no ambiente bancário, tem que tratar o teste de intrusão como item estratégico em relação à minha cadeia, de fato. Diferente dos itens que a gente tem diferente dos itens que a gente tem de governança que são importantes, a gente tem esse tempero do teste técnico para conseguir fazer a avaliação. A gente tem, linkando, né, com o caso da CIM, a gente tem muita exposição indevida, muita chave de API exposta, documento, enfim, o ecossistema do Pix, ele conta com isso, né, conta com integrações importantes, e se a gente fazer um paralelo com o incidente, né, a gente teve muitas exposições. Tivemos falhas de autenticação. Olha que interessante. Um ataque, uma cadeia de ataque que envolveu problemas técnicos em APIs, envolveu controle de identidade, falha de autenticação. A gente tem problemas muito graves de componentes legados nesse ambiente, vulnerabilidades que foram vinculadas ao ataque, movimentações que foram voltadas para a exploração de CVEs que existiam no ambiente. Então, vocês percebem que hoje o vínculo do pentest ele é especialmente ligado a toda a cadeia de gestão de fato de TI. A gente não consegue mais separar o controle de risco de uma provocação de falha por um pentest. E aí, trazendo para o nosso foco aqui, como é que a gente pode responder friamente, né, diversas perguntas em relação a esse incidente. A primeira é, se eu tivesse um teste de intrusão projetado especialmente para um ambiente bancário, com as ameaças de fato modeladas para esse ambiente, e tivesse explorado essa cadeia, dificilmente um incidente desse nível teria sido explorado até o final e teria as consequências que teve. Isso é bastante importante para a gente entender
qual que é o impacto hoje de um teste de intrusão? Ele deixou de ser só um item técnico e passou a ser um item mais estratégico justamente por isso. Provocar essas falhas que comprometeram a cadeia seriam pontos muito tranquilos da fase de testes e a gente teria certamente como controlar a maioria das coisas aí. E se talvez não conseguíssemos evitar o início do ataque, né, que, diga-se de passagem, ele teve o seu principal vetor em engenharia social, isso é possível lidar, a gente teria evitado grande parte desse ataque. E aí, um último item em relação ao que a gente sempre encontra, especialmente falando sobre engenharia social, a gente tem um dado muito interessante. 100% dos nossos testes aplicados que tiveram ameaças modeladas, como é o caso de um teste direcionado para o setor financeiro, a gente teve sucesso em engenharia social. 100%. Eu tive testes que a gente aplicou com ameaças bem modeladas, especificamente para o core bancário, que a gente não conseguiu encontrar coisas tão críticas tecnicamente, mas o vetor de entrada engenharia social foi determinante para o sucesso no ataque. Então, vocês percebem que este componente, que faz parte do nosso escopo, quando a gente diz que estamos modelando um teste específico para o core bancário, é um item de escopo, utilizar de engenharia social, porque é um item que é utilizado com bastante rigor pelos atacantes, a gente consegue fechar esse ciclo da cadeia com bastante tranquilidade, e quando não é pela via do humano, é pela via técnica. Então, a importância, de fato, técnica do pentest, ela se passa muito por entender a cadeia e saber que a gente poderia evitar itens bastante importantes de uma cadeia, de um case de sucesso do atacante, né, com um teste de intrusão voltado para o setor financeiro, modelado, como é o que a gente quer passar como recado aqui hoje. Pode passar. E aí, pessoal, como eu disse, né, a gente tem que pensar um pouquinho sobre como a gente está hoje e a principal diferença entre ser reativo e provocar o problema. Quando a gente fala de postura reativa, a gente, primeiro, assume a postura de ser passivo na situação. Porque é o seguinte, tecnicamente, eu sou reativo, eu tenho um bom monitoramento, eu tenho SOC 24/7, eu tenho ótimos aparatos de segurança, mas eu tenho que esperar alguma coisa acontecer comigo para eu conseguir tomar algum tipo de ação. E quando eu sou ativo nesse tipo de situação, a gente simula o ataque rigorosamente pensando no modelo de negócio que está ali proposto naquele momento. Então, a gente vai entender como funciona o seu negócio, entender como funciona a lógica, as suas regras, e aí a gente vai simular os ataques rigorosamente de acordo com o seu negócio. Isso é muito importante, porque eu provoco o problema e a gente tem um plano de ação para conseguir mitigar isso. Quando eu falo de visibilidade, nesse contexto, a gente vai confiar no que a gente viu. Ou seja, o produto de um log nada mais é do que o resultado de uma tentativa. Ou seja, para eu conseguir enxergar de fato o que eu tenho que esperar alguém tentar. É o famoso pagar para ver, né? Eu tenho que pagar para ver. Eu preciso que alguém tente me comprometer ou tente interagir comigo de forma maliciosa para depois eu entender como me proteger. Quando a gente mapeia isso previamente, obviamente, a gente tem essa resposta muito mais rápida. Eu posso dar um passo à frente do atacante nesse sentido. Lembrando que essa corrida é desleal para a gente que defende, porque o atacante ele está ali com tempo, ele está ali com ferramentas, tem IA, enfim. Então, sempre que eu puder dar um passo à frente, é bastante importante quando a gente fala de segurança cibernética. E quando a gente fala de conformidade especificamente, nós temos um argumento muito bom, que é o de agora, né? Obrigatoriamente temos que provocar esse tipo de situação, ou seja, os pentests são obrigatórios justamente porque as ações estão aí, né? A gente vê a presença dos atacantes com muito mais importância e, contrapartida, eu consigo provar tecnicamente que eu estou preparado para passar por algum tipo de situação que é o que me traria problema. Beleza? E aí, para a gente falar sobre o resultado, de fato, do pentest, né? Como eu disse, pessoal, um pentest para estratégia de atendimento, especialmente falando do setor financeiro, ele não pode ser um pentest tradicional, ele não pode ser um simples varredura na internet, ele não pode ser simplesmente um scan de vulnerabilidades. A gente tem que entender e modelar as ameaças, e aí a gente pode trazer como base o funcionamento do PIX, APIs críticas, integração com terceiros, a cadeia de suprimentos, a cadeia de fornecedores, enfim, tudo isso é pensado antes. A exploração ela é controlada e interessante a gente
consegue explorar toda a cadeia, tá? Desde a parte móvel, a parte web, a parte de infraestrutura, enfim, a resiliência do seu ambiente, entender como você está em relação a quando a gente vai até o final, né? Para provocar o último impacto possível, a gente dá, inclusive, uma visão sobre, olha, esse impacto ele foi maior porque você não tinha uma recuperação de desastre bem feita. Ou seja, a gente vai além do teste técnico. Essa cadeia quebrada ela é muito importante para nós para conseguir entregar uma resposta bastante interessante e a gente tem, de fato, no fim das contas, uma remediação importante tecnicamente, mas mais do que isso, uma certificação regulatória, né? A gente está cumprindo um passo importante que é obrigatório a partir de agora, mas não de uma forma automatizada, né? Poxa vida, agora eu tenho que fazer o pentest, então deixa eu fazer aqui alguma coisa. Não, a gente precisa pensar melhor nisso, e a nossa proposta aqui hoje é realmente esclarecer para vocês que existe uma grande diferença entre testar tecnicamente o ambiente por testar e um teste específico voltado para esse assunto do ambiente financeiro. É realmente uma abordagem um pouco diferente. Pode passar. Isso aí. Vamos lá. Hoje, eu não sei se esses termos são muito claros para todos que estão aqui, então a gente vai trazer essa comparação direta, que é bastante importante. A segurança ofensiva, que cuida do pentest, ela tem especificamente o objetivo de explorar e trazer o maior nível de impacto possível para que a gente traga, de fato, uma resposta sobre um problema que a gente convive com ele. E aí, além de trazer os itens que são importantes, que precisam ser corrigidos imediatamente, e os vetores de ataque, possivelmente, os atacantes, quando encontrassem, explorariam, a gente fortalece muito a defesa. Isso é bastante importante, porque independente da quantidade de recursos que você tem no seu ambiente defensivo, a gente consegue fazer esse fortalecimento baseado em informações reais de acordo com o seu ambiente. Beleza? Dentro do nosso escopo, como eu disse, tá, pessoal? A gente tem, de fato, o teste, a avaliação física das instalações, isso é muito importante. Pessoal, é muito importante, tá? A gente já fez testes importantíssimos em que bancos tinham muita preparação tecnológica, só que o crachá tinha uma vulnerabilidade. A gente conseguiu entrar no data center e seguiu o fluxo ali com um teste básico de uma visita física em relação ao qual bancário. Vocês entendem que é muito mais do que só um teste quando a gente fala de setor bancário, é bastante interessante. Engenharia social é um foco que é extremamente utilizado pelos atacantes, então a gente traz isso como um vetor indispensável dos testes, é bastante interessante. Lembrando, tá, pessoal, engenharia social não é só um e-mail malicioso que chega automático na caixa do seu colaborador, não. É um e-mail específico para cada pessoa, é uma ligação telefônica, é uma visita de alguém. Quem já nunca ouviu falar, né, daquela máxima que uma pessoa com a escada na mão, um saco de gelo entra em qualquer lugar? Existe isso muito no ambiente bancário, tá, pessoal? É bastante interessante. Além do mais, os resultados eles vão entrar para uma visão muito interessante organizacional do Risk Assessment via ISO 27001. A Prolinx é uma empresa certificada, ISO 27001, e temos muita propriedade para falar sobre isso, e é bastante interessante correlacionar os resultados desse teste nesse item. Falando um pouquinho sobre segurança defensiva, saindo do nosso item pentest, né? Hoje, a gente consegue ajudá-los, né? Com CIEM e SOC. Isso é muito interessante. Se a gente for fazer um paralelo com as ameaças de hoje, a gente interligando a possibilidade do resultado do teste com as métricas de telemetria e com respostas rápidas, isso é um significado de sucesso. Lembrando, eu tenho um dispositivo que me deixa visualizar tudo que eu recebo de impacto, de varredura, de detecção. Só que a gente começa por dentro, testa, consegue levantar todos os problemas e prepara o meu ambiente para receber esse tipo de abordagem, a gente é muito mais feliz em relação ao manejo disso. E aí isso se estende para serviços gerenciados, na mesma camada, Firewall e WAF na mesma camada, Cloud Security na mesma camada. Hoje a gente tem, principalmente na nossa cadeia, informações importantes de terceiros, informações importantes de
integrações que vêm da nuvem ou que vão para a nuvem, isso é muito importante. E, principalmente, no nosso foco principal, que é o usuário. Hoje, se a gente for pegar um recorte do ano passado para cá, quanto mais tecnologia, mais abordagem direta aos usuários, para que a gente tenha esse sucesso no ataque em relação aos usuários. E, no fim das contas, quando a gente fala de um item que talvez mais importante, né? Passamos por um desastre, o retorno. O retorno, geralmente, ele não é simples, não. Então, a gente precisa preocupar muito com essa parte de backup DR. E aí, para a gente fechar esse tópico, eu lembro a vocês que somos especialistas em todos esses tópicos e contem com a gente para ajudá-los quando o assunto for um desses tópicos. Beleza? Pode passar. Bom, pessoal, depois dessa aula que nós tivemos aí, né, nós temos agora o nosso painel de debate e nós recebemos algumas perguntinhas aqui que eu já vou passar para vocês, Edson e Leonardo. Vamos lá. Primeira pergunta. Temos um SOC que monitora logs e alertas 24/7. Por que a postura ofensiva é necessária se já temos ferramentas que nos avisam sobre possíveis invasões em tempo real? Essa é para você, né, Edson? Posso responder essa. Cara, excelente pergunta. Acho que foi oportuno, a gente falou sobre isso agora há pouco. É muito mais do que perceber, tá, pessoal? A gente tem, como eu disse, né? A gente pode pagar para ver, esperar os atacantes nos interagirem com a gente, né? Para depois reagir, ou a gente pode simplesmente descobrir antes deles e, de fato, corrigir, além do mais, retroalimentar os nossos mecanismos de defesa com informações mais precisas com a nossa realidade. Então, é basicamente isso. Só que ele, obviamente, ele é necessário, ele te ajuda a entender se alguém tentou fazer alguma coisa ali no dia a dia, mas para, de fato, eu garantir prevenção, eu preciso entender quais são as possibilidades do lado de dentro mesmo. Então, a gente levanta a poeira para entender todo o problema, esse é o objetivo do pentest, né? E depois a gente faz esse complemento defensivo, né? Eu consigo enriquecer demais os mecanismos de defesa quando eu tenho informações internas que vão de acordo com a realidade e eu não preciso, literalmente, pagar para ver, eu não preciso esperar ser atacado para eu conseguir falar que eu sou imune àquele tipo de ameaça. Bom, antes de passar para a segunda pergunta, Edson, eu vou falar para o pessoal aí que nós temos o link para poder fazer o cadastro para participar do sorteio da Alexa, agora no final do nosso webinar. Então, se você ainda não se cadastrou, cadastre-se lá, que daqui a pouquinho tem o sorteio, beleza? Vamos lá, segunda pergunta. O caso recente da CIM, né, mostrou que o ataque a um fornecedor de mensagens comprometeu contas de reservas no Banco Central. Como um pentest especializado pode ajudar a mitigar esses riscos que vêm da cadeia do supply chain e de parceiros integrados? Acho que eu posso responder essa também. Excelente pergunta também. Olha que interessante, né, pessoal? Quando a gente fala de um ambiente em que acho que a gente falou bastante disso, um ambiente em que tem muitas pessoas envolvidas, quanto mais superfícies, mais vulnerabilidades. Isso é importante entender. E aí, quando a gente modela o ambiente em relação aos seus riscos, ou seja, quando eu entendo quem são as pessoas, quais são as tecnologias, como estão as conversas, quem manda a informação para quem recebe de quem. Quando a gente entende, tira esse retrato, é muito mais fácil avaliar aonde estão os possíveis problemas. E no caso da CIM, principalmente, se a gente pegar o ataque como um todo, mapear os envolvidos, mapear as tecnologias, facilmente modelaríamos um teste específico para aquele ambiente e a gente terminaria com 80% daquelas vulnerabilidades que foram exploradas numa tacada só. Então, excelente pergunta mesmo. E a gente tem essa ideia hoje é justamente esclarecer isso. Quando a gente faz um teste para o setor financeiro, a gente não só faz aquele teste técnico da varredura, a gente modela o ambiente primeiro. Eu entendo como as coisas funcionam. E parte disso é entender a cadeia de suprimentos, entender a cadeia de fornecedores e mapear, de fato, as informações, como elas entram e saem da corporação, como as coisas se dão, justamente para tentar encontrar brechas nesses pontos específicos. Beleza? Bacana. Bom, nosso tempo aí já está logo no finalzinho. A última perguntinha aí para vocês, tá?
como que esse tipo de teste, tá, de engenharia social é considerado relevante, mesmo em empresas que possuem infraestrutura tecnológica avançada? Acho que eu posso responder isso também. Não, você não vai E, responder, não. Deixa eu responder, porque senão você então responde pode, tudo. então pode ficar à vontade. Bom, a engenharia social, costumo dizer o seguinte, que a ponta mais fraca, eu acho que nós todos somos de TI aí, a ponta mais fraca é sempre o usuário, né? É, a gente hoje tem muitas ferramentas conhecidas no mercado, inclusive a gente tem feito alguns projetos bem interessantes de engenharia social com a Caspesc, o Cassap, que ele é um gamification, né? Então, como a ponta mais fácil de fazer o phishing, pescar o usuário para eu colocar um backdoor dentro da estrutura, sempre é o usuário, e ele agora não é atacado só por e-mail, ele é atacado também por WhatsApp, ele é atacado até por telefone, a gente tem que treinar ele com frequência. Então, nós temos ferramentas e técnicas onde a gente, ao longo do ano, faz um planejamento. Faz campanhas bem direcionadas para o setor financeiro, para o setor comercial, para o setor de compras, bem direcionadas, com uma linguagem, uma comunicação muito adequada e vertical, porque a ideia é ludibriar esse usuário para ele cair, porque é assim que o atacante faz, né? Enfim, ele faz da forma mais natural para esse. Acho que todo mundo está acostumado aqui, né? Você tem dinheiro na Receita Federal, né? Ainda tem gente que cai nesse tipo de phishing, né? Você tem uma encomenda no correio. Então, sempre vai usar de uma comunicação muito próxima para o usuário cair, né? É, nós já fizemos algumas bem interessantes, assim, o Edson, a gente faz um processo de criação de campanhas, né? Por exemplo, vestido para mulher. Vestido para mulher, as mulheres caem mesmo, né? Então, acessórios de carro para homens, cai também, né? Falar de futebol para homem, cai também. Pet, cai. Então, tem várias técnicas que a gente vai montando essas comunicações, e se o usuário cair, a gente obriga ele a fazer um curso online. Então, ele vira um gamification dentro da instituição. Então, respondendo de forma mais objetiva, sim, é o ponto de maior atenção hoje, várias ferramentas de mercado, várias técnicas, e nós temos muita criatividade para fazer campanhas de anti-phishing de forma bem legal. Agradeço muito, tá? A presença de vocês. Fique de olho que nós vamos aí ter um ano cheio de conteúdo, com muito conhecimento, que a Prolix, como uma marca aí que está se destacando no Brasil, vai trazer para vocês muita coisa bacana. Muito obrigado por vocês aí e até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um Obrigado, abraço. gente.